Imagine só se você virasse um fantasma e fosse afastado do seu corpo, e de quebra você ainda descobrisse que tem um poder extremamente raro que pode destruir o mundo inteiro. Como será que você reagiria, hein? Bem, as coisas acontecem mais ou menos assim na vida do protagonista do anime que a gente vai falar hoje. Salve, salve, seus otaku seguidores Saitama, o tio Bruce está de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a recapitulação de um anime chamado Punchline. E pode já deixando o seu like porque esse anime aqui é dos brabos, pode confiar em mim. Pra vocês terem noção, o anime já começa muito frenético, pois de cara acompanhamos o nosso protagonista Yuta dentro de um ônibus. E esse ônibus simplesmente foi invadido por homens maus. Sendo assim, nem o Yuta e nem ninguém ali pode sair do ônibus. E parece que tá tudo perdido pra eles, afinal nem a polícia consegue parar os caras maus. Só que então temos uma bela super heroína entrando em cena de repente. E sim, eu estou falando literalmente de uma garota que é uma super heroína. E ela é conhecida no anime como Strange Juice e é uma gracinha de cabelos rosas. E bem, enquanto ela tenta controlar a situação, logo vamos descobrir que a Strange Juice tem uma aliada. Isso porque para ajudá-la, uma garota fica monitorando todos os passos da Strange Juice de um PC distante dali. Mas assim, só quem vai pra luta mesmo é a Strange Juice e ela sozinha consegue eliminar vários dos vilões ali. Mas infelizmente não demora muito e ela acaba sendo rendida por um cara loiro, que apesar de estar ali disfarçado de um passageiro normal, na verdade faz parte do bando dos bandidos que invadiu o ônibus. Enfim, nesse momento nosso protagonista finalmente entra em cena para salvar a super heroína. E isso acontece logo após o Yuta dar uma espiadinha sagaz na Stranger Juice e uma garota de cabelos verdes que estava perto dela. E depois de fazer isso ele simplesmente se transforma. E eu digo isso literalmente porque ele fica muito poderoso quando vê uma garota bonita. E especialmente quando ele vê isso de algum ângulo privilegiado. E isso de fato deixa ele muito mais forte, faz até a cor do cabelo dele mudar, pra vocês terem noção. É como se ele fosse uma espécie de Super Saiyajin do Eshi aqui, sério. Mas enfim, usando seus superpoderes zero, o Yuta vai conseguir dar uma ajuda naquela situação. Afinal, o Yuta vai pra cima do cara que tinha emboscado a Strange Juice e sai voando com ele pra fora do ônibus. E com isso, os dois acabam caindo do alto de uma ponte diretamente na água. E assim a gente vai ver que aparentemente apenas o Yuta foi resgatado e conseguiu sair da água. E bem, eu digo isso baseado no que a gente consegue ver na cena pelo menos. Bom, depois de ser resgatado, o Yuta até tentou agradecer por ter sido salvo, mas ele não conseguiu fazer isso porque bateu um vento muito forte. E esse vento simplesmente levantou o vestido da Strange Juice e deixou o Yuta fora de controle. E graças a isso, então, o Yuta acabou tendo mais um dos seus ataques. Só que dessa vez o nível foi realmente hard. O espasmo dele foi tão forte que a alma dele simplesmente abandonou o corpo. E ele acabou virando um fantasma e acordou no prédio onde ele mora. Sim, ele simplesmente se separou do corpo e agora acordou no prédio onde ele morava. Só que ele não tava nem no quarto dele, pra falar a verdade. E se você acha que isso já tá estranho, então tudo fica ainda mais sinistro quando um gato fantasma começa a falar com ele. E é justamente esse gato fantasma que vai explicar toda a situação pro Yuta de verdade. E ele vai revelar que quando o Yuta acabou saindo do corpo, alguém acabou tomando conta dele. Então basicamente tem alguém andando por aí no corpo do Yuta. Naturalmente o protagonista vai ficar em choque ao saber disso. E ele tenta entrar no seu quarto para conseguir o seu corpo de volta. Só que ele nem consegue fazer isso, pois quem tá no seu corpo colocou vários pergaminhos de selamento para não permitir que fantasmas entrassem no quarto. Ou seja, essa pessoa misteriosa previu que o Yuta ia tentar tomar o corpo de volta. E assim, felizmente o gato tá ali pra ajudar e dizer o que o Yuta tem que fazer. Ele então revela que existe um livro mágico que se o Yuta conseguir, ele pode ter o seu corpo de volta. E por uma felicidade do destino, esse livro está justamente ali no prédio onde o Yuta morava. E sem ter escolha, então o Yuta começa a procurar por esse tal livro. E no meio da busca ele vai acabar se deparando com algumas de suas vizinhas em cenas bastante favoráveis, do tipo que deixaria qualquer fã de anime bastante animado. E bem, graças a isso ele vai acabar tendo outro dos seus ataques. E se na ocasião anterior já deu bastante errado e ele se separou do seu corpo, nessa nova vez a coisa foi ainda pior. E eu digo isso porque o espasmo foi tão forte que atraiu um asteroide para a Terra. E esse asteroide simplesmente acabou destruindo a humanidade. Sim, o poder dele alcançou um nível que atraiu um asteroide que acabou com tudo. E a humanidade poderia ter acabado ali se não fosse pela informação que o gato deu novamente. Afinal de contas, o gato revela que como o Yuta é um fantasma, ele pode voltar no tempo por alguns segundos e arrumar tudo. E bem, é isso que o Yuta tenta fazer. Agora ele sabe que precisa se controlar quando encontrar com uma bela garota e volta para começar a buscar o livro. Só que sem tentar estragar tudo dessa vez. E no meio da busca descobrimos que o Yuta não consegue tocar objetos sólidos como um fantasma. Isso porque o nível do seu poder espiritual ainda está bem baixo. E assim, isso é algo que ele precisa resolver logo, pois nem se ele encontrasse o livro ele conseguiria tocá-lo. E então todos os seus esforços teriam sido inúteis. E não é apenas isso que descobrimos, pois durante a busca vamos ver que Strange Juice é uma das vizinhas do Yuta. E não apenas isso, várias das garotas que também estavam no incidente do ônibus também são vizinhas do Yuta. Enfim, na sequência o episódio se encerra com a Strange Juice saindo para uma missão contra o mesmo grupo de vilões do ônibus. E então quando a ajudante da Strange Juice perde a roupa, simplesmente o Yuta também perde o controle. E mais uma vez a humanidade se vai por conta da animação dele. E o segundo episódio começa ainda mais engraçado do que o primeiro, pois vemos a vizinha de cabelos verdes lamentando por não ter poderes espirituais. E por isso ela basicamente diz que é uma charlatona sem sorte no amor. E isso não é a única coisa estranha que tá acontecendo por ali, pois uma outra loli que é vizinha do Yuta e também viciada em RPG não deixa o quarto dela há dias. E tá escondendo
escondendo alguma coisa lá dentro das outras garotas. E enquanto isso, o Yuta tá recebendo mais algumas das aulas do Gato Fantasma. Juntos eles estão acompanhando o que a entidade que tomou o corpo do Yuta tá aprontando. E nessa hora a gente vê fantasmas usando câmera. Nunca imaginei que veria isso, mas achei legal. Enfim, graças a isso o Yuta se lembra do seu objetivo e volta então a focar em encontrar o tal livro mágico. Mas antes de fazer isso, ele decide dar uma forcinha de confiança para a garota dos cabelos verdes. Isso porque ela tava bem triste, porque pensava não ter poderes espirituais e tal. E então, para ajudá-la enquanto ela tá tentando invocar fantasmas, ele quebra um pequeno jarro dela. E isso vai deixar ela bastante feliz e por sorte o Yuta também vai acabar upando seu poder espiritual após a sua boa ação. E você ouviu certo, existem níveis de poder espiritual, você tem que ir upando como se fosse num jogo. E eu preciso confessar que achei isso muito legal. Enfim, o Yuta não é o único ali focado em fazer uma boa ação. E eu digo isso porque a garota de cabelos rosas que descobrimos ser a Strange Juice está bastante preocupada com uma de suas vizinhas. E eu estou falando aqui da Lori que é viciada em RPG e não sai do quarto. O nome dessa Lori Gamer é Ito e por algum motivo ela se isolou do mundo. Então, para checar como a colega está, a Strange Juice leva pra ela um pedaço de torta, apenas pra ter uma desculpinha pra espionar o que tá rolando ali. E nisso ela vai acabar descobrindo que a Lori Nerd estava simplesmente escondendo um filhote de urso no seu quarto. E você ouviu certo, ela tava escondendo um filhote de urso no apartamento dela. E logo as outras garotas também vão chegar no quarto e ficar bem assustadas ao ver um urso ali, por mais fofinho que ele fosse por ser um filhotinho. Enfim, naquele prédio não era permitido animais de estimação que fizessem barulhos. Só que como o urso tinha sido encontrado em uma caixa no meio da rua, elas decidem então deixar que a garota nerd fique com o urso por um tempo, até que pelo menos ela descubra como o filhote foi parar no meio da cidade. Só que assim, o urso não era o único segredo da garota gamer, pois vamos ver em um flashback que o Yuta já foi mais próximo dela e que ela acabou morando ali sozinha por ter sido mandada embora da casa pelo próprio pai. Então podemos dizer que nos jogos online foi o lugar onde ela se encontrou. Então por alguns rápidos momentos podemos ver que o Yuta foi quem mais se aproximou dela de verdade. Só que ainda assim as outras garotas estão preocupadas com ela também. Então para ajudar decidem fazer uma festa de Natal. E se acabasse assim o episódio teria um final até que bem fofinho. Só que antes disso vemos que a garota gamer recebe um e-mail com um vídeo dizendo que ela iria deixar de viver no próximo ano. E como eu disse, era quase Natal. Então o final do ano estava bem perto de chegar. E é nesse clima que quase foi de festa que o episódio 2 se encerra. Porém, as coisas ficaram ainda mais misteriosas no começo do episódio 3, pois descobrimos que o grupo que tinha sido responsável pelo incidente no ônibus agora estava aterrorizando a população com o boato de que um asteroide gigante estava prestes a colidir com a Terra. Todos os jornais e governos estavam dizendo que aquilo não era verdade, porém o Yuta sabia que ele conseguia atrair um asteroide gigante. Ele então fica confuso e começa a se questionar se aquele grupo é realmente tão ruim ou se ele está falando a verdade. E assim, o mais estranho é que todos os jornais estavam dizendo que o líder daquele grupo tinha perdido a vida, só que o grupo de alguma maneira continuava firme e forte. Então o Yuta começa a desconfiar que aquele que pegou o seu corpo na verdade era o líder daquele grupo. Pois é, muitos mistérios, mas também temos boas risadas na sequência, pois vemos que a vizinha de cabelos rosas está tentando esconder que é a Strange Juice da sua outra vizinha gamer, e isso gera uma cena bastante engraçada, eu preciso dizer. E bem, as coisas estão se complicando ali pra Strange Juice, mas logo vai se complicar ainda mais. Afinal, um cara misterioso invade a república onde o Yuta e as garotas moram e por algum motivo ele está atrás justamente do urso. Pois é, do urso da garota gamer que ninguém queria em casa. Mas enfim, começa uma briga ali porque ele tenta levar o urso embora. E a Strange Juice até tenta impedi-lo, mas ela acaba sendo derrotada. E por sorte, de repente, um cosplay japonês do Homem-Aranha vai surgir. E assim como a Strange Juice, ele é um super-herói. E felizmente ele consegue vencer o invasor. Então depois disso, o urso está finalmente a salvo, mas as revelações não param por aí. Pois devido à batalha, as outras garotas agora já sabem que a Strange Juice na verdade é a vizinha delas. E agora ela não tem nem como negar isso. Mas prepara que o mais assustador vem logo em seguida. Isso porque vamos descobrir
descobrir que a loura de óculos, que é a ajudante da Strange Juice, na verdade é um robô. E ela foi criada por um cientista gênio 20 anos antes. E o cientista era tão gênio que ele criou a Android já prevendo que ela se tornaria a ajudante da Strange Juice. Sim, ele previu tudo isso 20 anos antes e fez um robô. E o melhor de tudo é que ele criou um robô extremamente inteligente. Afinal, a garota se parecia muito com um humano e ela era na verdade uma hacker perfeita também, capaz de invadir qualquer sistema. Então eu acho justo dizer que o criador dela era um cara brabo. Mas bem, é com essa revelação e com outra perda de controle do Yuta que o episódio 3 se encerra cheio de mistérios. E bem, no começo do quarto episódio temos uma cena do passado da Strange Juice, onde descobrimos que ela cresceu em uma espécie de escola especial, onde tinham outras crianças que, assim como ela, tinham letras marcadas no pescoço. E o que parece é que aquelas marcas são usadas para distinguir cobaias, como se de alguma forma os jovens ali fizessem parte de algum experimento. Enfim, não tem muito mais explicação além disso e logo começa o anime. E tudo já está tenso, pois Yuta viu uma notícia sobre uma jovem que tinha perdido a vida. E ele ficou completamente chocado com isso. Isso porque ele percebeu que o nome dessa jovem estava no mesmo vídeo que a Loli Gamer tinha recebido um tempo antes. Lembram daquele vídeo que dizia que ela iria perder a vida no próximo ano? Pois é, desse vídeo aqui que estamos falando. Só que até então ninguém tinha levado essa questão realmente a sério. E agora o Yuta sabia que o vídeo era verdadeiro. Ele então precisa avisar a sua amiga gamer de alguma maneira. Só que ele não faz ideia de como conseguiria fazer isso, já que é um fantasma. Então, felizmente, o gato que dá umas aulas sobre o mundo espiritual pro Yuta aparece. O gato então revela que o Yuta poderia pegar o corpo da garota de cabelos verdes para avisar as outras garotas sobre o perigo que a garota gamer estava correndo. E bem, o Yuta até consegue possuir o corpo da garota de cabelos verdes, só que infelizmente ele não tem tempo suficiente para contar para as outras o que está acontecendo. Isso porque o nível espiritual dele ainda tá bem baixo. Coitadinho do protagonista aqui, não é verdade? Enfim, depois de ter sido possuído e nem saber disso, a garota de cabelos verdes está no meio de um encontro com um homem misterioso. Só que logo descobrimos que esse homem está na verdade usando a garota para se aproximar da Lori, que descobrimos ser um robô. Isso porque o homem revela que faz parte do governo americano e que o asteroide perto da Terra é verdadeiro. Eles precisavam então destruir o asteroide para impedir o fim da humanidade. Só que eles não conseguiam fazer isso porque o sistema deles tinha sido hackeado. E havia sido hackeado justamente pelo mesmo grupo que foi o responsável pelo incidente do ônibus no primeiro episódio. Pois é, os caras mó brabo e no começo do anime só tentando pegar um ônibus, qual é que é? Enfim, esse grupo está muito presente durante o anime inteiro, mas ainda não sabemos se eles são bons ou maus. Só que enfim, a única pessoa que poderia expulsar os hackers do sistema seria a Lori Robô. E era por causa dela que o hacker tinha se aproximado da garota de cabelos verdes. E com isso a garota vai ficar simplesmente furiosa ao ter essa informação. E isso vai acabar inclusive chamando a atenção do herói que parece o cosplay do Homem-Aranha novamente. E ele até se propõe a ajudá-la colocando o agente americano pra fugir dali. Inclusive todas as garotas vão acabar se envolvendo na confusão, cada uma para defender um lado. E com os seus poderes de fantasma, o Yuta assiste toda a confusão de camarote. Só que então tudo se resolve tanto com o Homem-Aranha quanto com o agente americano. E eu digo isso porque de certa forma as garotas conseguiram colocar os dois pra correr dali. Sendo assim, o episódio já se encaminha para o final, mas vemos antes disso que o grupo de garotas está num clima tenso. Todas meio que acabam discutindo entre elas e temos um final de episódio bem complicado. Na última cena, inclusive, vemos a Strange Juice bastante abalada e tomando um remédio, aparentemente. Lembra então do começo do episódio, onde vimos um pouquinho do aparente passado dela. E assim então o episódio se encerra cheio de mistérios. E bem, esse foi mais um recap aqui do canal, e se você gostou já vai deixando seu like. E comenta aqui embaixo pra mim se você gostaria de ver uma parte 2 sobre esse anime. Mas bem, eu acho que é isso, muito obrigado por ter assistido e até o próximo recap.